Yoga para a vida prática. Como que é isso, enfim? A gente fala tanto em yoga, ouve tantas pessoas falando, mas será que as pessoas que falam que praticam yoga estão realmente praticando? Ou praticam uma parte do que se chama yoga e algumas outras partes ficam esquecidas? Como é isso? Yoga para a vida prática. Eu fiz aqui uma introdução colocando o yoga como um caminho. Yoga é caminho, é meio para uma vida que seja mais íntegra. E essa questão de uma vida mais íntegra, no mais puro sentido que a integridade pode ter. Agora, vejam, essa frase também coloca assim, né? O mais puro sentido que a integridade pode ter para cada um. Porque, por mais que a gente saiba que existe um referencial de pureza, e esse referencial ele só pode ser encontrado numa única pessoa, que é a pessoa de Deus. Ele é o referencial da pureza. Mas nesse mundo em que nós vivemos, aqui nesse meio em que nós estamos, existem diferentes referenciais do que é pureza, do que é integridade. E por esse motivo eu coloquei assim, né, um caminho, é caminho e meio para uma vida mais íntegra, mais por o sentido que a integridade pode ter para cada um, porque cada um vê o mundo através de um olhar diferente, que é o seu olhar. E esse olhar que cada um tem, ele é formado ao longo de muitas experiências de vida. Aqui, nesse corpo em que nós estamos, em outros corpos que eventualmente as pessoas possam ter tido, outras experiências espirituais. Isso quando vemos o espírito humano como algo que transmigra entre corpos, o que é uma visão autêntica do yoga, que tem muitas linhas também, diferentes maneiras de compreender esse tanto o mundo quanto o que é a integridade. Cada um realmente vê o mundo através de um olhar diferente. Aqui, agora, nessa época em que nós estamos, aqui nesse país onde nós estamos, nós vamos perceber isso. Tem algumas pessoas que têm uma religião, outras têm outra religião. Mesmo dentro de uma mesma religião, algumas vivem de um jeito diferente das outras, têm escolhas diferentes. Realmente haverá muitos sentidos de pureza, mas nós queremos pensar nessa pureza como ela é a partir do referencial da perfeição. E o yoga é esse caminho para encontrar esse referencial da perfeição. Mas, de qualquer forma, não se esgotam os meios e os caminhos, devido a existirem tantas pessoas e elas serem tão diferentes. O próprio referencial da pureza se relaciona de maneira diferente com essas pessoas, com os grupos aos quais elas pertencem. E é ele mesmo que permite, nessa interação com todas essas pessoas diferentes, que hajam inúmeros caminhos e meios que não se esgotam. Mas é importante pensar o seguinte: qualquer um que teve uma experiência profunda com o yoga, ao ponto de desenvolver um caminho próprio, e eu tive essa experiência, aí pode ensinar, né, esse caminho e alguns trajetos que fazem parte do caminho. Esses trajetos eles podem ser explorados de acordo com
o que cada viajante que está usando desse trajeto consiga expressar de si mesmo através dele. E, portanto, o uso dos trajetos também vai ser muito diversificado. É impossível achar que todas as pessoas vão conseguir caminhar da mesma maneira, embora elas possam estar sob influência de alguém que caminhou de uma determinada maneira e está mostrando como é caminhar dessa maneira e incentivando outras a também caminharem. Mas à medida em que nós que desenvolvemos um trajeto assim, observamos as outras pessoas no nosso meio, onde nós estamos, e quem sabe até tentamos ensinar para elas algo sobre esse trajeto que nós desenvolvemos, nós percebemos isso, essa diversidade de sentidos que são dados ao mundo, à pureza, à integridade. E por causa dessa diversidade de sentidos, os meios, os caminhos não se esgotam. E os trajetos que a gente pode ensinar para aquele caminho que nós trilhamos, esses trajetos também podem ser até mesmo individualizados, de acordo com aqueles que estão viajando através dos meios. Esse caminho que eu mesma experimento e eu mesma propago é o caminho da flor de lótus. E tem um nome em yoga que é Padma ou Kamala Yoga, porque Padma é a flor de lótus e ao mesmo tempo é o nome de Lakshmi. Lakshmi, o aspecto feminino desse referencial de pureza, que é a absoluta consciência, que é Deus, uma pessoa perfeita e a única que consegue ser assim. Padma, o Kamala Yoga, o caminho da flor de lótus, é um trajeto que pode vir a conduzir alguém à sua própria plenitude. Vejam isso que interessante, né? Pode vir a conduzir alguém à sua própria plenitude. Já que ele foi descrito por alguém que encontrou-se no seu próprio yoga com essa fonte de perfeição de uma maneira que lhe é peculiar. E, portanto, esse trajeto pode vir a conduzir alguém à sua própria plenitude, mas, vejam, jamais à plenitude de outro alguém, porque cada um tem uma maneira de se expressar através do mundo e também de se expressar através dos meios ou caminhos que o yoga propõe. O yoga de tantas fontes, mas ao mesmo tempo de uma única fonte sagrada e suprema, absoluta, que contém a todas as outras. Este yoga, Padma Yoga, caminho da flor de lótus, ele se compõe de um meio que eu mesma estabeleci. E eu estabeleci a partir do contato que eu tive com muitos outros meios ou caminhos. Esse contato através da vida, da experiência da vida. E é interessante que ele nunca se esgota. Ele está descrito através de vários livros, de muitas palestras e cursos, mas ele nunca se esgotou e nunca vai se esgotar. Porque, na verdade, o yoga, a gente fala que é um caminho, é um meio, mas ele também é um estado de consciência. Quando nós estamos no contato aqui com esse mundo cheio de interações com pessoas, com fatos, com coisas daqui,
nós também vamos desenvolvendo mais e mais a autopercepção neste yoga, porque ele nunca se esgota. Mas ele, além de ser um caminho que foi estabelecido de uma maneira muito peculiar, ele é um trajeto também que outros, além de mim mesma, podem usar. E é exatamente por isso que ele é divulgado através da escrita, é divulgado através da palavra. E é divulgado, sim, porque não através das minhas atitudes para com o mundo. Mas ele só... A pessoa, na verdade, qualquer um que possa usar esse trajeto, outros podem usar, mas só conseguirão explorá-lo como caminho se conseguirem desenvolver, cada um, né, só conseguirá explorar este yoga como caminho se conseguir desenvolver o seu próprio jeito de trilhá-lo. Isso aqui também eu percebi, percebo, observando aqueles que têm procurado explorar de alguma maneira esse trajeto. Mas, às vezes, tem dificuldade em alguns aspectos dele. O fato é que essas dificuldades precisam ser superadas de um jeito muito próprio, cada um tem esse jeito. Precisa desenvolver esse jeito, é o que está sendo dito aqui. Não é a mesma maneira como eu trilhei. Enquanto o descobria, enquanto o revelava para mim mesma, e através da revelação para mim, eu revelei para o mundo, porque escrevi e o descrevi. Eu vivenciei enquanto escrevia, eu vivenciei enquanto experimentava, de um jeito meu, peculiar. Cada um vai explorar esse caminho, mas apenas se conseguir desenvolver seu próprio jeito de trilhá-lo. Isso é bem importante de compreender. E aqui vou falar alguns aspectos dele, desse caminho, a partir desse referencial que são os Yoga Sutras de Patanjali. E digo o seguinte, quando os exploro, os Yoga Sutras, quando os exploro, usando do meu próprio olhar, o qual é feito de muitas influências, descrevo um pouco sobre todas elas, as influências. Quando eu exploro os Yoga Sutras usando do meu próprio olhar, mas o meu olhar ele é cheio de influências, as influências que eu tive ao longo dessa vida e as influências que me acompanham enquanto alma eterna, a minha bagagem espiritual. Tenho o meu próprio olhar, assim como qualquer outra pessoa também terá o seu próprio olhar. Sempre feito de muitas influências. E aqui eu vou fazer essas descrições. Quero lembrar que Patanjali é uma encarnação divina, reconhecida como tal por quem pratica yoga de verdade. Porque quem pratica yoga de verdade sabe reconhecer as encarnações divinas e sabe reconhecer aquelas que não são assim, como Patanjali é, embora todas sejam de alguma maneira uma encarnação divina, todas são. O ser individual é um ser que tem um aspecto de si mesmo que é transcendental, mas muitas pessoas, por enquanto, nesse momento em que nós vivemos, muitas pessoas estão esquecidas disso. Patanjali não estava esquecido disso, ele estava bem consciente de que ele era uma encarnação divina, ele é uma encarnação divina, porque a encarnação divina eterna, ela é para sempre. E ele compilou os Yoga Sutras
que direcionam a consciência para viver na paz de um certo estado de espírito, que é o yoga. E percebam que eu estou falando no masculino e não no feminino, não é a yoga. É o yoga, esse estado de espírito. Às vezes as pessoas se referem à yoga falando das posturas, que nós já vamos chegar nelas também, porque elas fazem parte disso aqui. Os Yoga Sutras, eles direcionam a consciência a viver na paz de um certo estado de espírito, mas desde que haja uma prática aprofundada dos 8 membros do yoga, que são mencionados por Patanjali nos Yoga Sutras, no 2º capítulo desses sutras. E quando eu falo em prática do yoga de verdade, é exatamente que é a prática desses 8 membros e não apenas das posturas. O yoga de verdade ele não se resume às posturas, que são chamadas de asanas. Mas ele realmente, nessa sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade muito preocupada com o dinheiro, com o lucro, com as finanças, com a economia, né? Uma sociedade capitalista, enfim. Nessa nossa sociedade, o yoga está deformado por uma grande movimentação comercial em torno deste, que é apenas um dos 8 membros do yoga, que são descritos por Patanjali nos Yoga Sutras. Há uma grande movimentação comercial em torno das posturas, das asanas. As pessoas buscam por elas com a finalidade, uma finalidade adequada, favorável, né? Isso favorece com certeza. E outras pessoas desenvolvem suas escolas, suas linhas de trabalho, de ensino, dessas posturas com uma boa finalidade também, que é a finalidade de ajudar as pessoas. Mas é importante aqui, quando nós estamos falando nesses Yoga Sutras, e em yoga de verdade, é importante entender que não é só as posturas. E dentro disso nós adentramos em conteúdos que estão no 2º capítulo dos Yoga Sutras de Patanjali, que se chama Sadhana Pada. Sadhana se refere à rotina, a um ritmo diário. Sadhana Pada vai descrever os 8 membros do yoga, o Ashtanga Yoga. Ashtanga se refere ao número 8, Ashtanga, né? Seria um caminho feito de 8 membros. E eles estão aqui, vejam. Yama, está escrito ali, respeito aos outros, niyama, respeito a si mesmo, asana, harmonia com o corpo, pranayama, fluir da energia vital. E eu coloquei esses 4 numa cor diferente, vejam. Aí em seguida nós temos outros 4 que estão em vermelho, pratyahara, o controle das emoções, dharana, controle dos pensamentos, dhyana, contemplação, e samadhi, liberdade eterna. Por que eu fiz isso? Coloquei cores diferentes. Primeiro, porque nós vamos tratar com mais ênfase desses 4 primeiros hoje. Eu vou só mencionar os outros 4 lá no final para fazer já um elo para o que virá depois em um outro momento. Primeiro, a questão é essa. Segundo, que a partir do caminho da flor de lótus, vejam aí, faz parte desse caminho, desse meio que eu mesma
percebo no meu yoga, na maneira de eu vivenciar essa experiência. Eu percebo assim esses 4, no bom sentido, tá? Eu vou dizer assim, os membros inferiores, no bom sentido, não tem nada de pejorativo nisso. E os outros 4 como membros superiores. Não tem nada de hierárquico aqui, porque é tudo uma coisa só. Mas eu estou falando assim, pensem num corpo, no nosso próprio corpo, nós temos as pernas, são os membros inferiores, os braços são os membros superiores. Nesse sentido, porque eu percebo esses 4 primeiros que eu chamei dos membros inferiores como aqueles que facilitam muito o nosso contato aqui com as interações nesse mundo em que nós estamos, que é extremamente materialista e capitalista, egoísta. Esses 4 primeiros ajudam, facilitam a nossa experiência aqui, e por isso eu estou chamando dos membros inferiores. Os membros superiores, os outros 4, vejam, o controle das emoções, dos pensamentos, a contemplação, a liberdade eterna, eles têm uma relação mais profunda com aquilo que está além de apenas as interações com esse mundo, embora eles também façam, eles também são responsáveis pela maneira como interagimos aqui com esse mundo. É como eu estou falando, não dá para separá-los, né? Todos juntos são uma coisa só. Mas para ficar mais claro, vamos ver Yama. Porque eu chamo de respeito aos outros, nos Yoga Sutras aparece como disciplinas externas. As disciplinas externas são os 5, são essas 5 que aparecem listadas aí. Quando eu falar sobre elas, vai dar para entender por que eu estou chamando de Yama. O respeito aos outros. Porque essas 5 disciplinas externas são necessárias para que haja realmente prática de yoga na vida. E vejam, já começo a falar aqui de interações aqui com esse mundo. O primeiro dos membros, que eu estou chamando como os membros inferiores, é o nosso caminhar aqui nesse mundo. A rinsa é uma das disciplinas externas necessárias, a não violência. Não violência para com todos os seres viventes, não apenas para com o ser humano, mas também para com o ser humano, claro. Não faz sentido falarmos em não violência para com os seres de outras espécies e ficarmos cultivando ódio para com pessoas humanas, embora eu sei o quão difícil às vezes é não sentir, né, um sentimento tão desagradável quanto o ódio por pessoas que estão fazendo o mal de uma maneira tão clara, que estão influenciando o mundo de uma maneira tão desfavorável, que estão destruindo a natureza, destruindo os povos tradicionais, destruindo as pessoas, a saúde, autorizando as pessoas a adoecerem, a morrerem. É difícil não ter um pensamento de não violência às vezes, mas é necessário. É uma disciplina externa a não violência. A rinça nos leva ao vegetarianismo puro. Vegetarianismo puro significa que só nos alimentamos daquilo que é menos violento possível. Óbvio que mesmo cortar uma planta do lugar onde ela está vivendo é um ato violento. E por esse motivo,
quanto mais pudermos dar preferência a alimentos orgânicos, aos frutos, aos cereais, às leguminosas, essas coisas não causam tanta morte. Embora também causem, é impossível a gente estar 100% isento de violência quando nós vivemos num sistema como esse da sociedade contemporânea. Mas nos esforçamos ao máximo, e o vegetarianismo puro significa excluir da nossa dieta o que tem origem animal, ou então apenas aceitar laticínios se eles tiverem origem de um projeto de ahimsa para com as vacas, de não violência para com elas. E de preferência apoiar, contribuir para que esses projetos existam. Para que essa espécie, a espécie bovina, para que as vacas, para que os bois, os filhos das vacas, os filhos dos touros, para que eles também possam ter uma vida digna, como todas as outras espécies querem ter, como nós queremos ter. A rinça é isso, não querer violentar, gerar sofrimento. Essa é a primeira disciplina. A segunda, satya, verdade. Vejam, as mentiras ferem a si mesmo, aquele que está mentindo, e ferem o outro, em direção a quem a mentira foi propagada. As mentiras aqui nesse mundo estão o tempo todo em nossa volta. E nós vemos as pessoas mentindo e sabemos como isso compromete a integridade de todos nós. Satya, ao contrário, é a verdade. E a verdade mais pura, ela só pode ser alcançada através de um yoga bem praticado, yoga em que nós somos disciplinados, que praticamos essas 5 disciplinas externas. E as disciplinas internas, eu já vou chegar nelas, Niyama. E, continuando com as disciplinas externas, asteya, não roubar, aparigraha, não cobiçar. Quando nós estamos vivendo uma busca assim, cultivando o que há de melhor em nós e buscando melhorar ainda mais, sempre através do yoga, não temos interesse nas coisas que não nos pertencem. Porque as coisas que nos pertencem, elas vão fluir junto com nós, com a nossa vida, elas são a nossa vida fluindo. Não há necessidade de roubar, não há necessidade de cobiçar. Nós devemos ter vontade apenas de cumprir com as nossas funções. E tendo esse único desejo límpido na consciência, praticar brahmacharya, continência, moderação, castidade. Essa é a 5ª disciplina externa. E ela se torna espontânea em nós. Quando nós estamos praticando esse respeito aos outros, vejam como é respeito aos outros. Ser continente e moderado, não precisar de tanto esbanjamento. Quando nós não precisamos do esbanjamento, nós já estamos nos pacificando e pacificando o mundo, fazendo a nossa parte. O esbanjamento está corrompendo com os ecossistemas naturais. Estamos vivendo um momento de destruição das florestas, destruição dos ecossistemas em geral.
por ganância, por falta de continência das pessoas que querem cobiçar, que querem roubar até mesmo. O tempo todo, as pessoas que deveriam ter consciência de cuidar das outras, que são os próprios governantes, elas têm essa intenção aí de cobiçar, de roubar, de não continência. E nós sabemos que isso leva à mentira e à violência. Vejo, tudo isso daqui está deformado nesse momento em que nós vivemos. Mas não é porque está desse jeito que nós precisamos ser assim. Então, já estamos aqui. Esse é o primeiro membro do yoga, Yama. Não é só asanas, olha só, já estamos começando a ver essas disciplinas externas, ahimsa, não violência, satya, verdade, asteya, não roubo, aparigraha, não cobiça, brahmacharya, continência, moderação, castidade. Nos tornamos mais simples, mais modestos, com uma mente mais tranquila e sem nos preocuparmos com ostentação. Ahimsa, amor pela vida de todos os seres viventes, não só pela nossa própria vida. É uma maneira de viver em que não cultivamos o egoísmo de queremos tudo para nós mesmos. Queremos o que nós gostaríamos é que o mundo fosse assim, que todo mundo pensasse dessa maneira, como nós estamos querendo pensar. Infelizmente, é impossível agora nesse nosso momento, mas nós podemos fazer as nossas práticas, mesmo estando no meio das pessoas que não estão pensando nelas, e viver esse primeiro membro, que é Yama, o respeito aos outros, praticando as 5 disciplinas externas. Temos muitos exemplos na história da humanidade aqui dessa era em que nós estamos. Pessoas que realmente demonstraram esse respeito e essas disciplinas externas. E as disciplinas internas, niyama, que eu coloco como o respeito a si mesmo. Vejam, saucha é limpeza. Por que está aqui em disciplina interna, né? Dá a impressão de uma coisa assim externa, né? Mas ela pertence a mim mesmo, a cada um. Ali em Yama nós estávamos falando nas interações com os outros seres, com as outras pessoas, com as coisas que os outros têm. E aqui nós estamos falando de disciplinas que nos pertencem a nós mesmos. A limpeza, ela promove a saúde, vitalidade, leveza maior, limpeza da nossa vida. E a limpeza, ela tem que ser praticada por qualquer aspirante ao yoga. Não dá para ter um corpo descuidado e sujo e achar que está praticando yoga. Não dá para ter um ambiente em que você vive sujo e achar que está praticando yoga. Não dá para ter uma vida cheia de empecilhos e achar que está praticando yoga. É uma limpeza geral que vai promover realmente saúde, vitalidade, mais leveza. Basta pensar e lembrar, né? Como é bom tomar um banho, né? O banho faz bem, às vezes a gente não está passando muito bem por causa de contatos com as perturbações que estão ao redor de todos,
Sempre tem um monte de perturbação. E um banho cai tão bem. A limpeza do ambiente também pode ser cansativo na hora que você está fazendo, mas depois é tão bom. E tirar coisas, excluir coisas realmente da vida que não são mais necessárias, não promove leveza. E todas essas coisas nos levam à segunda disciplina interna, que é santosha, alegria, contentamento, vibração positiva. Se a gente está muito carregado de bagagens inúteis, muitas vezes é difícil de viver com alegria. Se a gente não está se abrindo para ter uma experiência que nos leve além do que é simplesmente vida diária comum, às vezes fica difícil ter alegria. E mesmo quando a gente já está aberto para essa experiência do yoga, ou qualquer outra experiência que nos leve além, a ir além do meramente do que é meramente manutenção da vida diária comum, né? Quando a gente tem alguma experiência assim, temos uma propensão a uma positividade maior, a uma alegria. Se não temos... E quando a gente tem, é isso que eu ia falar, né? Quando a gente tem, mesmo quando a gente tem uma experiência assim, às vezes o meio em que nós estamos, o meio externo, ele se torna tão contraditório às necessidades interiores que nós temos, que a alegria vai sumindo e às vezes desaparece, né? Fica só por um fio. Por isso, tapas, autodisciplina, austeridade. Quando a gente faz tapas, quando a gente pratica austeridade, a gente acostuma muito mais com as dificuldades, porque a gente está fazendo por autodisciplina com uma finalidade maior. Aí conseguimos ter mais superação. Mais superação abre espaço para a swadhyaya, o estudo do sagrado, do eterno. Se não temos nada disso, acabamos ficando só focados no dia a dia comum e não buscamos pelo sagrado, pelo eterno, como muitas pessoas, aliás, vêm fazendo, vão deixando essa parte para depois. Esse depois nunca chega, nunca vem. Ou o sagrado, o eterno, às vezes é muito superficial, não chega a haver um aprofundamento muito grande, porque ele é muito superficial, não se dá tempo para o sagrado, para o eterno. E isso é uma coisa interessante de compreender, que às vezes é preciso, mesmo que seja por uns tempos na vida, largar tudo e se aprofundar no sagrado, no eterno, para que ele predomine na experiência. Porque quando ele já está predominando, quando o yoga já se fez, aí é mais possível interagir com essas coisas que são contrárias à experiência de saucha, limpeza, de santosha, alegria. Essas coisas em que as pessoas estão fazendo apenas pensando, às vezes, nelas mesmas. Ou não, às vezes pensam nelas mesmas, mas também pensam nos resultados daquilo que elas estão fazendo, e esses resultados vão chegar até as outras pessoas. Mas elas ainda não têm nada disso aqui, não têm autodisciplina, não têm ahimsa. Elas ainda cobiçam, elas não conseguem ter um desprendimento suficiente da continência.
E aí acaba que os ambientes em que nós temos que frequentar ficam sobrecarregados de misérias, de dificuldades. Mas se nós já estamos preparados em yoga, conseguimos fazer frente a essas dificuldades com mais fluência, a vida flui melhor para nós. Mas esse estudo do sagrado, das escrituras, o estudo do sagrado através de outros meios, isso é importante na vida. Tem que ter um espaço para isso na vida. Se não consegue abrir uns anos, e a minha própria caminhada, ela me foi autorizado isso, pude abrir uns anos só para o estudo do sagrado e das escrituras e do eterno. O momento em que houve a descrição desse yoga, tudo isso é Swadhyaya, que nos leva, o único meio para nos levar a essa quinta disciplina interna que está aí, que é Ishvara Pranidhana, rendição a Deus e a nada mais. Na pureza da consciência, às vezes, em alguns escritos do yoga dessa época, a gente ouve Ishvara Pranidhana como apenas um cultivo de pureza da consciência, sem mencionar a rendição a Deus, mas a palavra Ishvara se refere a Ele mesmo. É o controlador de tudo, de todas as coisas, é uma rendição a esse controlador na pureza da nossa consciência. E aqui eu escrevi essa frase, eu quero ler ela para vocês. Se não há alegria nas nossas vidas, estamos dando atenção demasiada ao que nos tira do nosso eixo central, ou essência, esse eixo central que nos permite a experiência de Ishvara Pranidhana, de rendição a Ele, a fonte de tudo, de todas essas experiências bonitas que nós estamos descrevendo aqui. Se não há alegria nas nossas vidas, estamos dando demasiada atenção ao que nos tira desse eixo, dessa essência. É preciso ter tempo para dar atenção para esse eixo, para essa essência. Se damos atenção suficiente à nossa essência, praticando também as disciplinas externas, não haverá motivos para entristecimento. Mas se o entristecimento vier, é possível, através de todas essas práticas, eliminá-lo rapidamente. Aqui, mais uma vez, tá paz, austeridade, autodisciplina. Existem muitos exemplos nas escrituras sagradas. O estudo do sagrado, Swadhyaya, traz essas experiências, esses exemplos à tona. E para as nossas vidas, deixar isso muito claro nas nossas vidas, é necessário fazer esse esforço para que haja realmente rendição a Deus e a nada mais, e a ninguém mais que não seja Ishvara. Essa é a rendição que mais nos interessa alcançar, Ishvara Pranidhana. Todas essas disciplinas externas e internas são necessárias. E essa foto aí foi uma foto que nós obtivemos em um momento em que eu estava praticando e aprendendo para descrever todo esse caminho da flor de lótus. Lá em Dwaraka, templo de Rukmini Devi, a esposa principal de Shri Krishna. Ela realmente reflete essa rendição que há no coração, na essência, e que é o objetivo maior disso tudo que está sendo descrito aqui. Aí as asanas, vejam, falei bastante coisa, falei de yama, de niyama e das
5 disciplinas externas, das 5 disciplinas internas, tudo isso é yoga. Agora chegamos em asana, posturas. A prática das posturas nos traz harmonia para com o corpo. Elas são importantes também, geram estabilidade, boa disposição, bem-estar, saúde. Porque quando nós praticamos as posturas, e às vezes também, isso daqui tem épocas que a gente consegue praticar com muito mais frequência, mas é importante a persistência, tem que persistir, porque elas nos ajudam a encontrar a unidade que existe entre o corpo e o universo. E por isso mesmo é que elas nos dão mais estabilidade e boa disposição e geram bem-estar e saúde. Quando ficamos muito tempo, quem está acostumado a praticar asanas sabe muito bem disso. Se fica muitos dias sem as asanas, começam a surgir pontos de instabilidade no corpo físico mesmo, porque há uma instabilidade nos alinhamentos, em pontos estratégicos dos alinhamentos que precisam existir entre os nossos chakras, entre as nossas dimensões. Mas esse corpo aqui, esse corpo externo, físico, é um templo para o nosso espírito. Ele deve ser tratado como um templo do espírito, onde se conectar com Deus. E as posturas, elas nos ajudam a cuidar desse templo. É como cuidar de um templo mesmo. Aqui nós estamos cuidando de um templo, vivemos num templo. Tem que limpar o templo, tem que fazer o processo de adoração das deidades do templo. Tem todo um padrão. Então, o nosso corpo, como templo, também tem que ser tratado assim. As posturas, elas geram disciplina, concentração, dão mais elasticidade para o corpo, mais vigor. E tudo isso, claro, traz saúde, traz vibração mais favorável, mas precisa ter frequência e persistir nas posturas. Elas trazem mais força corporal. Essa força corporal, por quê? Porque quando nós estamos praticando as asanas, nós movimentamos nosso corpo de diferentes maneiras, em muitas direções, nós mudamos a posição dos membros, a posição da cabeça com relação ao tronco, movimentamos as articulações, movimentamos os músculos, todos os sistemas circulatório, sistema respiratório, está tudo em movimento, tudo sendo trabalhado com relaxamento, meditação. E o mais adequado que seja com contemplação. É bem interessante, eu muitas vezes percebo quando eu começo a praticar asanas, e às vezes tem alguma coisa, assim, algum ruído externo que está adentrando na minha mente, e começa a praticar as asanas, esse ruído externo se desfaz. Há um relaxamento, há uma meditação, é muito interessante. Aqui é a sequência, né, da saudação ao sol. Apenas para lembrar um exemplo de sequência de muitos movimentos diferentes. Muda a nossa postura, né, corporal, a gente treina outras posições, além do que usualmente são mais empregadas ao longo do dia, dependendo do tipo de atividade ao qual nos dedicamos. Usamos sempre de certas posturas. E as asanas não, elas mudam e nos dão um ritmo de movimentos e de respiração.
que nos leva a falar de pranayama. Quando nós falamos em yama, nós estávamos falando de uma relação com os outros, com o meio, com os outros seres viventes, e de disciplina externa. Aqui nós vamos falar de uma disciplina do fluxo vital. O pranayama é isso. Dá disciplina para esse fluxo, o fluir da energia vital. Quando nós praticamos as asanas, nós também trabalhamos com pranayama, mas não precisa ser só nas asanas. Isso pode ser trabalhado ao longo do dia, um controle respiratório da mente, das emoções. Isso traz longevidade, jovialidade. E aqui os sutras, vejam, os sutras mencionam um controle respiratório que de tão aguçado que ele se torna, a inalação e a exalação não são mais nem distinguidas em um estado de meditação em que há um controle perfeito da mente, das emoções, e o que entra e o que sai se torna uma movimentação só, um estado de pacífico da mente, das emoções, mas isso tem que estar no dia a dia mesmo. Não apenas nesses momentos que são dedicados às posturas ou à meditação, embora esses momentos eles nos ajudem a praticar e nos ajudem a desenvolver o hábito realmente. E de perceber como é pranayama, de perceber como é silenciar, controlar a mente, as emoções. É um controle do que entra e do que sai, contínuo. Do que entra e do que sai, não apenas... Aqui não é só a respiração, quando a gente está falando em prana, a gente está falando em fluxo vital. Aquilo que entra para as nossas vidas e aquilo que sai. Para que não entre e fique coisas que desgastam, coisas inúteis e que nos fazem mal. É isso que às vezes atrapalha, nos compromete a alegria. Não percebermos esse fluxo de entrar e sair. Mas isso precisa estar no ato meditativo. Quando nós nos controlamos assim, esse controle vai nos tornar longevos, joviais, saudáveis e otimistas. Olha só que legal, quem mais que a gente precisa? Longevidade, com saúde, com jovialidade. Não é uma longevidade cheia de doença, com o corpo todo dolorido, todo torto. Uma longevidade saudável, jovial e otimista, alegre, vibrante. Então, nós falamos de tudo isso. Não? Nós falamos desses controles dos membros, que eu tinha chamado no começo, né, os membros inferiores, mas comparando com as pernas, com o nosso caminhar. Agora, os membros superiores do yoga. No caminho da flor de lótus, eu só vou mencionar, eu não vou adentrar fortemente neles. Vou fazer apenas algumas menções, já fazendo um elo para o nosso próximo encontro, conforme eu já tinha comentado que seria. Pratyahara, controle das emoções. Para controlar as emoções, tem que transcender os sentidos, e essa transcendência dos sentidos significa usar a visão, ver as coisas através de uma outra visão. É uma visão interior, não apenas a visão externa. Ouvir, usar da audição
transcendendo os significados que são usualmente mais aceitos, usar do olfato para sentir os aromas, dando significados diferentes para as coisas. Querem ver um exemplo? Fazendo uma relação lá com a ahimsa, não violência. As pessoas que ainda não encontraram a ahimsa nas suas vidas com muita clareza, não conseguem ser vegetarianas. Às vezes até têm, algumas têm até simpatia, mas não conseguem. Elas não transcenderam esse sentido do olfato, sentir o cheiro de um animal sendo assado e não conectar isso com um alimento. Eu estou dando só um exemplo de transcendência de sentido, o sentido do olfato, quando alguém que já está praticando a ahimsa convictamente, como nós, que somos vegetarianos há tanto tempo, há mais de 20 anos aqui nesse corpo, fora a bagagem espiritual, quando sente o cheiro de uma preparação baseada na morte de animais, nós lembramos disso, da violência. Não desejamos aquele alimento. Aqui é um exemplo de transcendência dos sentidos, dar atenção ao mundo interior. Quando o ser mutável humano se torna semelhante à natureza de verdade, a sua natureza, a sua essência. E esse silêncio que é preciso dar para o nosso coração, não viver, não permitir tanto comprometimento das nossas emoções para com as coisas desse mundo. E o controle dos pensamentos, nós falamos em controle das emoções, tem que ter o controle dos pensamentos, dharana, que exige concentração. Eu coloquei o Senhor Shiva, ninguém menos do que ele, o Senhor Supremo, absoluta consciência, que nos ensina essa prática de concentração e controle dos pensamentos através dessa forma que ele se dá para agradar os seus devotos. Concentração, controle da distração, manutenção do foco, que é algo que é tão difícil para muitos fazerem, para muitos praticarem ao longo da vida. E aqui volto a mencionar, não é só durante a meditação, no momento de sentar e meditar. Claro, esses momentos são importantes. Também vejam, o Senhor Shiva nos ensina que esses momentos são importantes através de sua própria atitude. Mas concentrar-se através do controle da distração e manutenção do foco, controlando os pensamentos, dharana, tem que acontecer ao longo do dia a dia, ato meditativo, assim como o controle das emoções. Só através desses controles todos é que nós conseguimos viver em contemplação. E aí nós temos o 7º membro do Yoga Dhyana. A contemplação, ela existe a partir do estado meditativo, de não produção de pensamentos externos àquele momento de contemplação. É necessário tudo isso, vejam, tudo isso é yoga. Desde um tratamento que se dá ao nosso corpo, como o templo do espírito, há um controle do prana, do fluxo vital, ao respeito que nós damos aos outros, aonde estamos vivendo, e a nós mesmos, através das disciplinas internas e externas, tudo isso e mais. Agora nós estamos vendo os membros superiores
controle das emoções, controle dos pensamentos, contemplação, para meditar, para contemplar a beleza de Ishvara. Ishvara Pranidhana só chega através disso, que nos leva então à experiência do Samadhi, a liberdade eterna. Essa liberdade da contemplação na unidade e não unidade com a fonte. Por isso que nós falamos já desde o início, cada um vai trilhar o mesmo caminho, o mesmo yoga de um jeito muito particular, porque nós somos e não somos unos com a fonte. Ele é absoluto. Quando nós estamos vivendo um momento de consciência de unidade com ele, nós somos essa unidade, não unidade, porque nós continuamos mantendo uma experiência particular. E isso aqui já é dentro desse caminho da flor de lótus. Eu falei que eu ia comentar os membros superiores a partir do caminho da flor de lótus. Outros caminhos vão colocar essa liberdade da contemplação de si mesmo. Você é Deus, né? Eu sou Deus. Outros caminhos vão falar dessa maneira. Outros caminhos vão dizer que não existe unidade, só existe a não unidade. Que há uma diferença entre a alma individual e Deus. Mas esse aqui é o caminho da flor de lótus. Nós vivemos a experiência da unidade na não unidade. E dentro desse caminho, o Samadhi, a liberdade eterna, ele aparece de diferentes maneiras. O eu externo e o eu interno, vivendo um passatempo transcendental, uma só experiência. Há uma pessoa aqui, nesse mundo material, fazendo suas atividades que precisam ser feitas de acordo com o compromisso que se tenha com Ishvara, com a fonte. Esse eu externo, consciente do eu interno, que vive um passatempo transcendental. Essas duas coisas juntas, uma só experiência, isso está em Bhakti-rasa e o caminho da flor de lótus. Nosso Bhakti-rasa, um livro que eu escrevi, Bhakti-rasa e o caminho da flor de lótus. E ao mesmo tempo, havendo uma unidade masculino-feminina, que aparece, se expressa como unidade entre a vida material e a vida espiritual. A unidade masculina e feminina significa você ter consciência do que é preciso ser feito em cada momento. Mesmo que as pessoas que estão à sua volta não tenham a mesma consciência que você tem. Você tem essa consciência porque existe uma unidade tântrica do seu aspecto masculino com o seu aspecto feminino e da sua vida material com sua vida espiritual. Isso está em Shiva Tantra, mais um dos livros que eu escrevi. E o eu externo e o eu interno em passatempo transcendental e essa unidade masculina e feminina aparecem na unidade, enfim, das fagulhas com a sua fonte. E as fagulhas aqui, eu estou mencionando as fagulhas, são todas as almas que estão aqui presentes no mundo nessa época, e em outros mundos também. A unidade das fagulhas com a sua fonte, em múltiplas dimensões, isso aparece na religião Neo-Bhagavata. E no livro Religião Bhagavata da Nova Era. É isso, vejam. A árvore do yoga, com suas ramificações, ali aparece Yama, Niyama, as asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, ou Ishvara Pranidhana, samadhi. Tá tudo aí, vejam. Isso é yoga.
Os 8 membros, 8 ramificações. Yoga não são só as posturas realmente. Você quer saber mais sobre isso? Ok, vamos estudar, vamos nos aprofundar também na prática disso tudo. No próximo encontro, no próximo vídeo, vou falar muito mais sobre os 4 membros superiores, que estão aqui do lado direito dessa árvore. Hoje o foco foi mais do lado esquerdo da árvore. Era isso que eu tinha para apresentar. Me despeço por enquanto. Obrigada pela audiência.